Eu vou estar lendo aqui 4 frases e em cada uma dessas frases tem algo em comum. Ou seja, o meu justo viverá pela fé. A primeira frase se encontra em Abacuque, segunda em Romanos 1:17, terceira em Gálatas 3:11 e quarta e última frase aos Hebreus 10:38. Abacuque diz o seguinte, 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Escrito aos Hebreus 10:38, diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então nós vemos que o justo viverá por sua fé, viverá pela fé. Viverá pela fé em Deus e na sua palavra. Esse é um princípio. Agora, em cada frase, em livros aqui diferentes, nós vamos ver o contexto também diferente. Em Abacuque, por exemplo, o soberbo é uma referência aos babilônios, que haveria de invadir Jerusalém, destruir a cidade, o templo, levar cativo os judeus. Foi o que aconteceu. Então, quer dizer, nesse caso aqui, os justos são aqueles que obedecem a Deus, fazem a vontade de Deus, agradam a Deus. E os soberbos são os ímpios em geral, que são inimigos de Deus, que se opõem aos princípios e valores da palavra de Deus. É o que está escrito aqui no 2:4, onde é dito, eis o soberbo, o ímpio, do modo geral, que não quer nada com Deus, que não se submete a Deus, não tem um temor de Deus, ele é soberbo, é prepotente, é altivo, é orgulhoso. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O ímpio não é reto, ele tem deformidade moral, espiritual, e precisa ter um encontro com Deus. Certa feita, o profeta Isaías já dizia, deixa o ímpio o seu caminho, deixa o perverso o seu caminho e se converta a Deus, que é rico em perdoar. Em Romanos, o contexto é outro, onde é dito, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quer dizer, o contraste aqui é a obra que Jesus realizou e nós precisamos dar crédito, crer na obra que Jesus realizou em nosso favor, para que possamos ser salvos. Porque, do contrário, se nós não crermos no poder do Evangelho, que é o que se encontra no versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego, se nós não cremos, nós vamos continuar debaixo da maldição. Vamos continuar debaixo da maldição do pecado contraído pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que caíram em desobediência. E o salário do pecado é morte, e morte ali é eterna. A morte é eterna, ratificado em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, que trouxe o Evangelho, que realizou a obra que realizou, única, perfeita e eterna, para possibilitar que o homem, uma vez que ele pudesse ser salvo. Então esse é o contraste. Em Gálatas 3:11, o contraste e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui está falando do contraste da fé na obra que Jesus realizou e da fé nas obras exigidas pela lei de Moisés. As obras exigidas pela lei de Moisés não salvam, porque ninguém consegue atender a exigência plena, total, que a lei faz em relação às obras. A lei exige obras perfeitas. Obras perfeitas, porque a lei é perfeita, a lei é santa, a lei revela o caráter de Deus. Então, Deus, uma vez que o homem quebrou a lei de Deus, desde o Adão lá que ele quebrou, ali já quebrou a lei da consciência, ou seja, a lei que a consciência, de acordo com Romanos 2:15, é dito que na consciência do homem, de todo ser humano, já existem as normas da lei, de modo que ele distingue entre certo e errado, bem e mal. Então, o Adão tinha essa capacidade. No entanto, ele quebrou. E é isso que
as pessoas continuam fazendo, aqueles que não conhecem a palavra. E, nesse caso aqui, está falando da lei, em especial da lei de Moisés, que exigia obras perfeitas, e o homem não conseguiu realizar e atender às exigências da lei. Só Jesus conseguiu atender, foi obediente em tudo, e nós, crendo nele, entramos debaixo do guarda-chuva da salvação, e todo um pacote de benefícios, justificação, santificação, regeneração, adoção de filhos, e esperança de vida eterna, até glorificação do corpo, é o que está escrito na palavra. Muito bem. Então, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé na obra que Jesus consumou. E, finalmente, Hebreus 10, 38 diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé. É o que está escrito em Abacuque, ele está citando Abacuque. Esse retroceder nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, tem que continuar crendo na obra que Jesus realizou. É isso que o escritor está fazendo referência aqui, porque os hebreus começaram a voltar-se para a lei novamente. E aqui o escritor fala que a graça é superior à lei, Jesus é superior a Moisés, a nova aliança é superior à aliança do Sinai, e as pessoas não podiam retroceder, porque se elas voltassem atrás, estariam se apostatando, e Deus não teria ninguém por inocente, a pessoa sofreria as consequências da sua rebelião, da sua apostasia, do abandono da sua fé. Então fica aqui essa reflexão. E nós não podemos negar que existem duas perspectivas aqui nesse versículo de fé. Existe aquela fé que você crê e recebe, crê e de forma gratuita recebe, conforme está escrito aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E existe aquela perspectiva em que você tem que ser fiel até a morte, custa o que custar, porque a fé existe para ser experienciada, para ser vivenciada. E ela é consolidada, a fé ela se torna uma realidade diante das lutas, das dificuldades, dos problemas que a vida nos impõe, na medida que nós continuamos fiéis, se rendendo mais e mais a Deus, olhando unicamente para Jesus, autor e consumador da fé. É o aspecto 2 da fé, aquela fé que se submete, que obedece, não para ser salvo, mas na condição de salvo. Existe o primeiro aspecto em que você crê e de forma gratuita recebe a salvação, e existe aquele aspecto em que você tem que continuar firme. A Bíblia diz que nós temos que cultivar a nossa salvação. É o que está escrito, eu quero finalizar citando aqui Filipenses, onde é dito, no capítulo 2 de Filipenses, essa palavra é muito reveladora. Capítulo 2 aos Filipenses. Olha o que diz a palavra. 2, parece que é o 11, é o 13. Porque Deus, a partir do 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação em fidelidade, em submissão, em rendição, independente das circunstâncias. É o segundo aspecto da fé. Primeiro você crê, recebe gratuitamente. Agora, uma vez crendo, você agora vai evidenciar obras dignas de arrependimento. É assim que a Bíblia nos ensina. O meu justo viverá pela fé. Deus nos abençoe. Se você gostou deste vídeo, desse conteúdo, se inscreve. E vamos chegar aos 500 inscritos. Estamos com 490 inscritos. 490 inscritos. Falta apenas 10 pessoas, mais 10 inscritos para completarmos os 500. Isso tudo para a glória de Jesus. Amém.